Os primeiros profissionais estrangeiros que aderiram ao programa federal Mais Médicos já estão no Brasil participando do curso de formação. Depois que concluírem as aulas de saúde pública e de língua portuguesa, mais de 600 médicos cubanos começam a atender a população brasileira nos municípios onde atualmente não há nenhum profissional. São cidades, de acordo com o Ministério da Saúde, em que nenhum médico brasileiro se dispôs a atuar. Aqui no Congresso, a medida provisória que criou o programa está gerando muita discussão. Além de diversas audiências públicas na comissão mista que discute o texto, o assunto também é tópico de uma comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados. Para falar sobre isso, Palavra Aberta recebe hoje o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença do senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos. Primeiro, eu queria falar espanhol em 3 semanas também. Esse governo está fazendo milagre, realmente. Esse programa do governo começou há 1 ano e meio, não começou agora. O próprio senador Humberto Costa, no ato falho, acabou divulgando isso a semana passada. Então, concluo que o senhor é contrário ao programa. A forma como está sendo proposto, sim. Se tem um parlamento aqui para discutir essas questões, e não tudo por medida provisória. E vejo também o viés, claro, né, que é ideológico nessa questão. Se anunciou muito médicos estrangeiros e, na verdade, eram os cubanos que interessavam. Okay? Esse pessoal de fora vem numa condição para cá, o cubano, outra completamente diferente. O pessoal de qualquer outro país do mundo, ele vem para cá de acordo com a nossa legislação trabalhista, podendo, inclusive, trazer seus familiares. Quem é casado, tem filhos, sabe disso. Okay? Quão duro é você ficar longe da sua família. Já os cubanos, não. Os seus familiares ficam lá na ilha presídio, né? E serve como refém enquanto os seus familiares trabalham aqui, homens e mulheres. Então, o senhor questiona o fato de haver 2 formas de contratação de médicos estrangeiros no programa. O grande doente nessa história não é o povo brasileiro, é a ilha de Fidel Castro, ou Raul Castro, né? É a mesma coisa. Então, o recurso, basicamente, vai ser, a partir do ano que vem, 1 bilhão por ano canalizado diretamente para Cuba. E uma pequena parte desse dinheiro é que virá para esses médicos aqui. Inclusive a própria secretária ou ministra da Saúde lá da Ilha dos Castros, né, falou que eles continuam empregados e ganham seus salários. Só que ela não diz quanto é o salário deles lá. O salário lá equivale a $25, ou melhor, $27. E é a mesma coisa que vão continuar recebendo aqui. Inclusive a parte que fica lá, uma outra parte é retida numa conta poupança deles lá, que só, logicamente, será pago ao cubano, não sabemos quanto vai ser, né, ao médico, quando ele retornar para lá sem dar alteração aqui. E nos mostra a história, esse pessoal da Venezuela, que cada grupo de médicos tem um fiscal no meio ali, é um agente de Estado que passa o relatório de que cada um faz. Em fazendo coisa que não interessa para o governo cubano, eles são imediatamente repatriados. Agora, deputado, algumas pessoas têm comparado esse acordo de cooperação do governo brasileiro com o governo cubano para a contratação desses médicos com um contrato de terceirização, no qual o governo contrata o serviço de uma empresa e faz o pagamento direto para a empresa e a empresa repassa o salário para os funcionários. O senhor acha que é cabível essa comparação? Essa comparação aqui no Brasil, né, que eu sou contra, porque, na verdade, cada R$1 que o contratado recebe, a empresa leva 4. É uma exploração. E geralmente está na mão de pessoas que têm influência na política, essas empresas aqui. Agora, o governo cubano sequer vai pagar um salário mínimo para esses médicos. Sequer vai pagar um salário semelhante ao que os médicos aqui no Brasil recebem. O PT está acostumado, por exemplo, tem 22 mil cargos de comissão e 30% do salário desses funcionários ficam ao partido. E ele vai para o fundo partidário. Estão fazendo a mesma coisa. O fundo partidário de Fidel Castro, o comunismo, o socialismo, a ditadura castrista, vai levar, no meu entender, em torno de 90% do que seria, né, o salário de cada médico cubano aqui no nosso país. E eu questiono a questão de médico cubano. Eu sou filho de um dentista prático, né? O meu pai não era dentista. Ele exercia de forma ilegal a sua profissão e sofreu pressões por causa disso, justas até. Mas ele sustentou seus 6 filhos, né, criou 6, agindo dessa maneira. Agora, um erro do meu pai, você perderia seus dentes, por exemplo, um dente ou outro. Agora, um erro mesmo, você perde a sua vida. E sem o exame de revalida, pelo que eu converso com os médicos, é um exame que dá para você realmente medir um pouco da qualificação daquele profissional, tá? Sem esse exame,
nós podemos ter verdadeiros açougueiros aqui atendendo os pobres, enquanto a cúpula petista, né, a própria Dilma, o Lula e agora o Zé Genuíno, são atendidos no Sírio-Libanês. Ou seja, para o povo, os carniceiros, né, esses médicos formados lá, sabe-se como. E para a elite do Partido Comunista Petista, né, é o Sírio-Libanês. E se fosse incluído, se durante a discussão da medida provisória fosse feita a inclusão da exigência do revalida, o senhor acha que o programa, então, poderia ser aprovado? Aceito, poderia ser aprovado. Eu ficaria com a ressalva apenas do socialismo, que os livros escolares estão aí, eles pregam basicamente ali que o capitalismo é o inferno e o socialismo é o paraíso, idolatram Fidel Castro, dizem o livro escolar até que Osama Bin Laden é um político de direita e por aí afora, né? Com o revalida, a própria classe médica, eu não falo por eles, mas tenho contato com eles, né? Eles são favoráveis a isso aí. Agora, o que o governo está preparando nessa história também é um revalida pelas universidades, né? Onde nós entendemos que a universidade simpática ao governo vai fazer um exame de revalida para inglês ver. Aquele que até eu, como capitão do Exército, passaria e para regularizar a situação deste pessoal. Isso questiona a qualidade do exame que seria, a seriedade do exame que seria aplicado? Sim, nesse novo segundo tempo do governo, né, as universidades fazendo esses exames aqui. Tem que se aplicar a prova de revalida como é aplicada atualmente. Tem uma lei federal para isso, o governo está revogando na medida provisória, na verdade. Tá? Então tem que ser dessa forma para que se possa, esse médico até ser responsabilizado num possível erro médico na frente, uma falha lá na frente, na maneira como está. Quem vai se responsabilizar, já que ele não está autorizado, né, a exercer a medicina com clareza e com segurança. Agora, do ponto de vista do senhor, deputado, qual seria a solução, então, para atender a população em todos esses 700 municípios, mais de 700 municípios, onde os médicos brasileiros não trabalham, não se inscreveram no programa, não fixam residência e a população fica desassistida? Se o governo pagar um salário compatível e der meios para ele trabalhar, ele vai lá e cumpre sua missão. Você pode ver, você pegar um médico hoje do Sírio-Libanês e levar para um local desse distante, para onde estão indo os cubanos, né, a capacidade desse médico curar alguém lá ou salvar alguém vai ser a mesma do cubano, porque não tem meios. Então não basta, é a mesma coisa se você, por exemplo, está com problema de fome, né, numa dela região. Você contrata cozinheiros, se na dispensa não tem o que botar na panela e no fogão. É isso que o governo está fazendo fazendo uma política, jogando inclusive a classe médica como os vilões dessa história, e apenas ganhando simpatia dos povos. Mas o senhor acha que a reação de alguns médicos pelo país foi adequada? Indo para o aeroporto, indo para o local da... Eles, no meu entender, eles foram não para vaiar ou achincalhar ou ofender os cubanos, não. Inclusive a questão... Mas foi o que fizeram, não, deputado? Não, eles foram vaiar, estão vaiando é o programa. No meu entender, eles estão vaiando é o programa. Até esse cara da jornalista que disse aí que parecia um cara de doméstica, tá certo? No meu entender... Ela quis, a intenção dela não foi essa. Eu acho que eles têm cara, sim, infelizmente, de cortador de cana, que eles são. Eu te pergunto, eles em Cuba, esses 4 mil excedentes, vão chegar a 10 mil ano que vem, estavam, né, ou estão fazendo o quê lá em Cuba nesse momento? Alguns falam que a saúde cubana é maravilhosa, né? Que país pode ter uma saúde maravilhosa onde o seu povo, o salário deles equivale a $20. Ninguém tem saúde com isso. Onde você não tem, um jornalista como você, se quiser, fazer uma entrevista lá com o povo, você não tem liberdade para entrar em Cuba e fazer um trabalho jornalístico para ver como aquele pessoal vive. Os que vêm para cá e comentam, você tem cota, por exemplo, 1 dúzia de ovos por mês para cada família. Você tem a caderneta no supermercado. Você pode comprar só aquilo que está previsto você gastar todo mês. Onde, inclusive, cada esquina tem um agente de Estado que denuncia qualquer coisa errada que, porventura, eles acham que você esteja fazendo. Se você comprar, por exemplo, algo qualquer no câmbio negro, que é comum acontecer lá, você é denunciada. Onde, inclusive, não tem liberdade para nada. Onde a Eunice Sanches, uma blogueira, passou anos brigando para poder vir para cá. Que exemplo de democracia tem esse país? Agora, tem uma afinidade muito grande com o governo petista no nosso país. Deputado Jair Bolsonaro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Palavra Aberta. Nós vamos continuar acompanhando a discussão sobre... Eu espero estar equivocado, mas infelizmente não. Nós vamos, infelizmente, né, enfrentar um socialismo, não vai demorar para desgaste de todos nós. Bom, obrigada, senhora. A gente vai continuar acompanhando a discussão sobre o programa Mais Médicos e obrigada também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara e até uma próxima oportunidade.